Desmistificando ansiedade e depressão, mitos e realidades. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre ansiedade e depressão. Existem muitos mitos sobre esses temas, e entender a realidade por trás deles pode fazer toda a diferença na forma como lidamos com nossa saúde mental, né? Está na hora de desmistificar esses mitos e entender melhor a realidade da ansiedade e da depressão. Ansiedade e depressão. A mesma coisa. Você já ouviu alguém dizer por aí que ansiedade e depressão são a mesma coisa? É um erro bastante comum. Pensem na ansiedade como um carro de corrida, parado na largada. O motor a mil, aquela energia nervosa a toda, mas indo para lugar nenhum. É uma sensação de apreensão enorme, preocupação constante e medo, muitas vezes sem um motivo claro. Agora imaginem a depressão como um daqueles relógios de pêndulo antigos, sabe? Que parou de funcionar completamente. Sem tic-tac, sem movimento, só um silêncio pesado e parado. A depressão é uma tristeza profunda que não vai embora. Uma falta de vontade de fazer as coisas que antes a gente adorava. Apesar de serem diferentes, a ansiedade e a depressão podem se misturar como as cores em um quadro abstrato. A ansiedade que não passa pode levar ao cansaço extremo e ao desespero, abrindo espaço para a depressão. É importante lembrar que cada pessoa vive essas condições de um jeito único. Uma fase passageira? Ah, é só uma fase. Isso passa. Todo mundo passa por isso. Quem nunca ouviu essa frase ao falar dos nossos sentimentos de ansiedade ou tristeza? É uma tentativa de dar um conforto, mas que acaba diminuindo o que a pessoa que enfrenta essas dificuldades sente de verdade. Sentir aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante ou ficar chateado depois de uma decepção faz parte de ser gente. São emoções normais e que costumam passar rápido. Mas quando esses sentimentos viram rotina, ficam muito fortes e começam a atrapalhar nosso dia a dia, estamos falando de algo muito mais sério do que uma fase. Imaginem uma pessoa com a perna quebrada. De que adianta falar para ela se esforçar mais para andar? Seria cruel, né? Da mesma forma, falar para alguém com ansiedade ou depressão que é só ter força de vontade ignora a gravidade da situação. A ansiedade e a depressão não são sinal de fraqueza. Reconhecer a seriedade da ansiedade e da depressão é o primeiro passo para procurar ajuda e tratamento adequados. Capítulo 3. A força de vontade é suficiente? Achar que a ansiedade e a depressão podem ser superadas só com força de vontade é um dos mitos mais comuns e mais perigosos. Muitas pessoas acreditam que basta querer muito para superar esses desafios. É como pedir para alguém com diabetes produzir mais insulina por conta própria, sem ajuda médica. Ou para alguém com asma simplesmente respirar fundo e melhorar, ignorando a necessidade de um inalador. A força de vontade é essencial, sem dúvida. Ela nos motiva a seguir em frente. Ela nos ajuda a correr atrás dos nossos sonhos, superar obstáculos e ter uma vida com propósito. Sem ela, muitos de nossos objetivos seriam inalcançáveis. Mas quando se trata de saúde mental, como no caso da ansiedade e da depressão, a força de vontade sozinha não faz milagre. Precisamos de mais do que apenas determinação. Imaginem um carro sem gasolina. Ele não vai a lugar nenhum. Não importa quantas vezes você girar a chave, ele não vai ligar. O combustível é essencial. Da mesma forma, quando o nosso cérebro está enfrentando desequilíbrios químicos, estresse sem fim ou traumas do passado, a força de vontade não consegue resolver tudo. Precisamos de apoio e tratamento adequados. A ansiedade e a depressão não são culpa de quem sofre com elas, mas sim condições médicas que precisam de tratamento profissional. É fundamental entender isso. Assim como a gente procura um médico para cuidar de uma infecção ou um osso quebrado, precisamos procurar ajuda especializada para tratar a ansiedade e a depressão. Não há vergonha nisso.
A terapia pode dar ferramentas e estratégias para lidar com os sintomas, mudar a forma como pensamos e lidar com as situações difíceis da vida. É um processo contínuo e necessário. A força de vontade é importante na recuperação, mas não substitui o tratamento profissional. Juntos, eles formam uma base sólida para a cura. Capítulo 4. Busca por atenção ou busca por ajuda? Está só querendo chamar atenção. Essa frase, muitas vezes dita sem pensar, coloca um peso enorme em quem sofre com a depressão. A verdade é que a depressão quase nunca é uma forma de chamar atenção, mas sim um pedido silencioso de ajuda. Imaginem alguém se afogando no mar. A pessoa não grita por socorro porque quer ser o centro das atenções, mas sim porque precisa desesperadamente de ajuda. Da mesma forma, quem sofre com depressão muitas vezes sofre calado, escondendo seus pensamentos e sentimentos atrás de um sorriso falso ou de um "estou bem". A depressão é uma doença complexa que afeta a maneira como a pessoa pensa, sente e se relaciona com o mundo. A tristeza profunda, a falta de vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas, o cansaço extremo, a dificuldade de concentração, os pensamentos ruins que não vão embora, são apenas alguns dos sintomas que podem tornar a vida muito difícil. Falar para alguém com depressão que é drama ou falta do que fazer é minimizar a dor que ela está sentindo. É como falar para alguém com a perna quebrada que é frescura porque não tem nenhum osso para fora da pele. Em vez de julgar, precisamos oferecer apoio, compaixão e tentar entender. Ouvir com atenção, sem julgamentos, pode fazer toda a diferença na vida de quem luta contra a depressão. Incentive a busca por ajuda profissional, seja por meio de terapia, medicação ou grupos de apoio. A ajuda profissional pode fornecer as ferramentas necessárias para lidar com a depressão de maneira eficaz. Além disso, práticas como a escrita terapêutica e a meditação podem complementar o tratamento, ajudando a pessoa a encontrar um pouco de paz e clareza em meio ao caos. Capítulo 5. Medicação. Mudança ou transformação? Usar medicamentos para tratar a ansiedade e a depressão ainda gera preconceito e dúvidas em muitas pessoas. Muitas pessoas têm medo de que os remédios as transformem em robôs sem emoção ou que as impeçam de serem elas mesmas, perdendo sua essência. Mas a realidade é muito mais complexa e esperançosa do que isso, oferecendo uma nova perspectiva. Imaginem um carro com um motor falhando, incapaz de funcionar corretamente. Ele até anda, mas dá trancos, gasta muita gasolina e a viagem não é nada agradável, causando frustração. Levar o carro no mecânico para um ajuste fino não muda a essência do carro, apenas permite que ele funcione como deveria, de forma eficiente. Da mesma forma, os medicamentos para ansiedade e depressão agem ajustando os desequilíbrios químicos no cérebro, fazendo com que ele funcione de forma mais equilibrada e saudável. Os medicamentos não mudam a personalidade da pessoa, mas ajudam a aliviar os sintomas que a impedem de ter uma vida plena e satisfatória. O remédio não é uma solução mágica ou um atalho para a felicidade, mas uma parte importante do tratamento. Ele funciona melhor quando combinado com a terapia, que ensina maneiras de lidar com os desafios do dia a dia e promove o autoconhecimento. A medicação, quando usada corretamente e com acompanhamento médico, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a retomarem as rédeas das suas vidas e alcançarem bem-estar. Desmistificar a ansiedade e a depressão é essencial para oferecer apoio e entender quem passa por isso. Vamos quebrar esses mitos e ajudar a criar uma sociedade mais humana e compreensiva, onde as pessoas se sintam à vontade para procurar ajuda sem medo de serem julgadas. A sua saúde mental é importante. Cuide dela!